Olá, tudo bem? Eu sou a Júlia Souza e esse é mais um episódio do Tchá 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 Podcast, o podcast que a gente traz pessoas de Saquarema para falar um pouco das suas vivências, das suas atuações na cidade. E eu espero muito que vocês curtam mais esse episódio, que eu tenho o prazer e a alegria de trazer ninguém menos que a Nick, que é uma fazedora de cultura, uma agente cultural aqui de Saquarema, uma personalidade do hip hop local, inclusive, e a gente vai trocar essa ideia. Espero muito que vocês curtam. Fica aí com a gente. E aí, Nick, como é que é ser uma das pessoas responsáveis pelo hip hop aqui em Saquarema? É uma história que começou lá atrás, em 2005. Eu fazia faculdade de jornalismo, ia sempre para Niterói. E Saquarema, eu sou de Saquarema, né? Então, Uhum. assim, quando eu entrei na faculdade, eu tive o contato com a cultura hip hop por estar em Niterói, indo para Lapa. Uhum. Então, era uma coisa assim, até que foi natural. E aí eu comecei a ter contato com rádio, e aí criei também lá atrás o podcast, que foi voltado para artistas independentes que, por consequência, eram do hip hop. Então, uma coisa foi puxando para outra, aí a gente foi tendo aquele contato semanal, né, nos encontros, e aí ficou uma coisa que me pegou, assim, de jeito para sempre. Então, E além do hip hop, do rap, você tem outras milhões de áreas de atuação que envolvem cultura e tal. sim. Conta um pouco pra gente. É, assim, a questão que eu sempre tive um lado artístico, já autodidata, então também sou artista plástica, tatuadora há 5 anos. Então, tudo foi bem natural. Então, eu sempre conciliei minha parte artística com a parte de mídia, sempre trabalhei uma coisa paralela à outra e foi fluindo, foi crescendo. Ganhei prêmio com tatuagem em Maneiro. 2021, prêmio internacional numa convenção online na época da Uhum, pandemia, né? uhum. E também ganhei prêmio já em 2012, foi de artes plásticas, com o prêmio Revelação, e nunca fiz curso. Uhum. Agora eu faço curso mais voltado para tatuagem, sempre me capacitando, e sempre estou colocando a cultura em primeiro lugar agora com trabalhos em Saquarema. Uhum. Então, assim, a gente vai sempre conciliando. Isso é maneiro porque são coisas diversas, mas todas dentro da cultura, né? Isso. E aí, desde 2005, então a gente está falando de 9 anos no mínimo, né? Então é É. uma vivência, tem um lastro aí, Sim, né? é. De vivência na cultura. É. Mas aí, como é que, assim, você já contou mais ou menos que foi quando você fez a sua faculdade que você teve esse primeiro contato com hip hop e tudo mais, né? Que é muito mais que música, é Uhum. todo um movimento de Isso. comportamento, de cultura, enfim, de estilo de vida. Como é que foi esse contato seu com hip hop, assim? É, assim, com rap primeiro, né, porque eu comecei a escutar muito criança, assim, adolescente lá para os 16 anos, ouvia muito rádio, me chamou a atenção. E quando a gente chegou na cultura hip hop, já foi dos encontros, assim, as primeiras entrevistas que eu fui fazendo, aí uma pessoa puxa e apresenta para outra, Hum. aí você começa a entender como é que é a musicalidade, discografia, e eu pesquisava muito. E eu sempre pesquisei muita referência. Então, quando eu chegava, às vezes, no artista, eu já até conhecia a carreira para poder entrevistar. E fui ficando amiga também. É legal, o hip hop ele deu essa abertura de você ser fã, virar amiga, trabalhar junto. E isso foi uma crescente. É bem natural. Eu me identifiquei com esse lado humano, de você humanizar o artista, acho Uhum. importante, né? Então, Legal. assim, muita gente eu fui pegando por consequência, entendendo a realidade da pessoa e adaptando o meu trabalho. E isso foi uma troca, não foi uma coisa só de um lado. Eu aprendi muito com a galera do hip hop também. E essa questão de fazer cultura hoje, a gente chegou em várias vertentes, a linha do tempo foi se estendendo, e hoje eu consigo adaptar a filosofia ao trabalho, né, na cultura. Acho que isso está sendo um prêmio para todo mundo, né? A gente chegar nesse patamar. Hoje o hip hop é um dos gêneros mais festejados no mundo, né? Em tantas esferas, até econômicas, fonográficas. E a cultura acho que precisa ser até mais fortalecida nesse sentido, de que não é só um gênero musical, né? Que a gente sempre acha que é, É isso. mas tem toda uma tomada social, de pertencimento, de você criar uma identidade, se fortalecer por ela e seguir com os projetos dentro da sua filosofia, né? Hoje eu me considero uma ativista do hip hop na questão da comunicação, que é um elemento que tem a ver com conhecimento, troca de ideias, memória, história. Então, assim, você disseminar o conhecimento para chegar a mais pessoas, para agregar mais, para ter uma rede mesmo de apoio, de proteção, tanto social, que a gente tem muita gente que está no hip hop por uma questão de vulnerabilidade social. Então, assim, chegar no patamar que a gente tem hoje, é importante ter essa disseminação. Então, acho que minha função é
divulgar, é sempre esclarecer, saber da história e contar também, né? Ter uma questão de valorizar a história e contar como se fosse um legado mesmo, né? Para a galera que está vindo nova, que a gente sabe que tem as rodas, né, e tudo. Ainda estou tendo esse contato em Saquarema. Eu tive primeiro contato de roda na Lapa, então foi na Meca, né, que a gente chama. Eu já tive uma experiência de privilégio no início, né? É muito legal isso, né? Quando a gente fala de algo que está acontecendo hoje, mas a gente buscar referências lá atrás, né? Porque aí a gente fortalece o que está acontecendo hoje, inclusive, né? E aí você já teve blog, como é que é um É, pouquinho no seu trabalho com comunicação, assim? com blog, eu fiz um blog lá em 2009, e era o meu nome mesmo, né? Tem Monique Barcelos, sou da jornalista, não era Nick ainda, com um apelido que o pessoal me conhece. Então, eu comecei a fazer as entrevistas e fazia as minhas poesias. Então, a galera do hip hop me conhecia como a poeta, a poetisa, no caso, né, que eles Uhum. falam, e jornalista. Então, eu cobria os eventos, fazia as entrevistas, tudo para um blog. E o pessoal de décadas atrás me conhecia por esse trabalho. E aí foi em 2018 eu criei um site também, comecei a fazer cobertura de evento, mais focado para cobertura de eventos e cobertura de shows, entrevistas de bastidor. Então, assim, foi uma coisa que foi caminhando, mas o pessoal já me conhecia como jornalista. E isso eu achei interessante, até porque quando eu terminei a faculdade, meu TCC foi sobre rap carioca. Então, toda essa visitação que eu fiz, essa imersão que eu fiz no hip hop da Lapa, do rap carioca, virou um trabalho acadêmico. Então, foi um dos primeiros trabalhos do estado do Rio que virou objeto de pesquisa até na UF. Então, depois a galera do hip hop começou a querer fazer jornalismo voltado para o hip hop também, nas academias, assim, nas Muito maneiro. faculdades. Então, foi um processo, foi uma troca mesmo. Eles viram o resultado e depois também alguns deles seguiram até o jornalismo. Foi muito interessante. Muito maneiro isso, né? Assim, quando não deixa de ter uma inspiração pra galera que tá chegando depois, assim, né? E Isso. aí, como é que tá hoje a cena hip hop de Saquarema, assim? A galera mais nova, essa mesma galera que eu falei que tá chegando agora. Como é que tá esse Eu quadro? estou tomando agora um primeiro contato com a cultura local, né? Porque até 10, 20 anos atrás não tinha assim, muita gente ativista realmente. A gente via o pessoal da região dos lagos, um ou outro. Mas a cena de Saquarema hoje está mais voltada para as rodas, né? Que eu tenho visto que tem um circuito se formando ainda, com uma aceitação pequena, porque a gente sabe que, como as pessoas não têm conhecimento, às vezes nem sabe do que se trata. Poxa, Uhum. está tendo uma roda na praça, mas o que é aquilo ali? Então, muita gente tem uma concepção vaga. Então, assim, é uma coisa que está começando. E quando eu falo com os meus amigos que são produtores de roda lá, sei lá, da Zona Norte, do Rio, eles falam, pô, Monique, está começando do zero, que legal. Lembra até aquela época que a gente iniciou também. Então, assim, eles se predispõem a virem aqui, de repente fazerem um workshop. A gente já está pensando nessa possibilidade de ter essa troca aí novamente, né? Da galera que já está 10 anos produzindo rodas. Então, eu vejo que é um movimento que está germinando aqui. Parece que eu estou voltando no tempo com uma chance de produzir uma cena legal, assim. Não que eu vá deter isso, Sim, né? Como sim. coisas que eu produzo, porque eu sei que é uma galera nova que está aí já com uma informação bacana, fortificada, mas que uma organização pode acontecer do zero e fluir, né? Tipo, de uma maneira bem mais, assim, coerente com a cena, com o local, com Saquarema, a questão da representatividade, que é uma outra realidade da cena urbana, de fato, né? E a gente Do está num Rio. momento onde existe internet. E lá Isso. atrás não existia internet. Então, talvez esse conhecimento da cultura também se dê muito por conta da internet, né? Da galera mais nova tá lá. Eles têm muito Então, acesso, eles têm eles têm uma questão da consciência que antes era uma troca pessoal, hoje eles já têm um acesso para ter essa consciência, para se colocarem de início do que eles já querem, do que eles acreditam. Então, assim, eu só não tenho ainda contato físico com a galera das rodas, estou chegando agora na cena de Saquarema, vendo isso. E o meu intuito é sempre levar o conhecimento, mas também vou ter esse contato num segundo momento, né? Ainda tenho muito orgulho, assim, da história que a gente tem claro, construído e que Saquarema agora está respirando hip hop. Eu acho muito legal, acho muito sensacional, bom. porque na época era eu sozinha, né? Muito Assim, não legal. que eu tenha iniciado, mas a parte do conhecimento, de entender, ter a consciência. A gente não tinha ninguém consciência, por exemplo, falava assim: ah, você gosta de rap? Achavam que era funk. Não Uhum. achavam que era hip hop. Então, existe essa diferença. Muita gente ainda acha isso. Então, acho que o Uhum. papel é sempre
tá falando, tá divulgando. E você tem todo um trabalho também junto à Prefeitura de Saquarema, né? Enquanto servidora mesmo, né? Isso. Como é que é isso, junto à cultura? Porque deve ser muito doido alguém do hip hop e tá dentro do governo Isso. municipal. E como é que é isso? É uma coisa que eu tenho tido contato recentemente e como eu trabalho junto com os agentes culturais agora, como servidora pública eu estou aprendendo bastante, porque antes eu peguei outras áreas, que como eu estava na educação, assessoria, mídia. Então, assim, eu pego um pouco da mídia, até porque eu acho que a cultura precisa desse escopo, mas eu também estou aprendendo muito essa parte de saber dos editais, fazer os cursos, as capacitações também estou aprendendo bastante. E tendo essa troca em relação à visibilidade com a questão do hip hop, ainda são poucos os agentes cadastrados, né, que a gente está tendo que fazer esse trabalho de divulgação, de organização local, e é o que eu tenho me dedicado mais ultimamente, de organizacional, né, para a gente ter essas pautas, ouvir as pessoas que estiverem a caminho, né, da cultura, saber que a cultura está de braços abertos para o hip hop hoje, é uma coisa que para mim é um orgulho gigantesco, porque em outros municípios, grande maioria, essa é a luta do hip hop, entrar na esfera pública, ocupar os espaços. Então, acho que esse é o meu papel hoje, é o maior. Dentro da esfera pública, dar esse passo com a cultura, a gente saber que somos uma cultura urbana, não mais uma cultura que é capacitada só à marginalização social, a ser apagada, silenciada. Então, a gente tem um movimento que está crescendo em Saquarema. Isso para mim é um orgulho extremo, porque hoje a gente já tem esfera pública em relação à construção nacional de políticas em Brasília, que a galera do hip hop está indo lá lutar por uma pasta, por reconhecimento. Em Saquarema, esse movimento já está acontecendo de dentro para fora, e bem aos poucos. Mas é uma coisa muito linda, assim, que eu tenho um orgulho, assim, de estar muito legal, representando. É um marco mesmo, porque eu, pelo menos, eu só sei de São Paulo, que eu sei que São Paulo existe todo um movimento também por parte do município em prol do hip hop, até porque o pessoal lá fica em cima e tem que ficar mesmo. E agora aqui, porque eu não tenho conhecimento, tem em outro lugar. E o que quem se identifica com a cultura, o hip hop, quem curte, quem está envolvido assim ativamente, o que precisa fazer para que você acha assim, que é importante fazer para que seja percebido, seja notado pelo município? A questão do cadastro dos agentes culturais é muito importante. Quando tiver o cadastro, tem um formulário online lá que a pessoa pode chegar e se cadastrar, mas saber a importância de colocar o nicho, porque muitos agentes, as pessoas se colocam como agentes culturais para serem visibilizados pelo município, mas colocam assim, sou músico, mas existe uma categoria ali, cultura urbana, hip hop, tem que marcar aquilo ali, porque aí ela vai ser vista como uma categoria que de fato ela pertence, para ter os conteúdos, para ter as métricas, todas voltadas para um público E interno. pode se inscrever em mais de uma? Tipo assim, a pessoa pode se inscrever músico, cultura Sim. urbana. Até OGAN, por exemplo, né? O pessoal faz OGAN, cultura urbana, músico, tem várias categorias, só que muitos agentes de hip hop só colocam como músico, produtor, mas esquecem de colocar lá agente de cultura urbana, hip hop. Então é interessante ter esse simples fato de colocar isso já muda tudo. Que fortalece a cultura urbana mesmo, né? Isso. Passa a ser visível. E a gente tem como visibilizar internamente e colocar assim, olha, não são 5, são 10, são 20 do hip hop. Então a gente tem que ter esse embasamento, que no cadastro é fundamental, né? Porque eu imagino que tenha um peso na hora de reivindicar também, né? Nós não somos tão poucos assim, nós temos um número aqui expressivo, eu imagino, né? Porque eu percebo e é visível que o número de artesãos, pessoas que lidam com artesanato, já é um número maior, porque a galera se vê como artesão, não tem dúvida do que é. Eu sou artesão, eu faço meu artesanato. Já se coloca com um nicho pertencente, né? Aquele nicho. Então, é importantíssimo saber essa questão da gente se organizar de fato, né? Isso é muito importante mesmo. Eu costumo falar sempre, né? Eu deixo bem claro que eu não sou pertencente da cultura hip hop, porém eu gosto muito e tem uma aluna que é aluna de bateria, que é a DJ Tami, que é uma peça importante na cultura, na trajetória mesmo do hip hop no Brasil. E aí foi ela que meio que abriu um pouco esse universo para mim, que até então era
algo muito, assim, diferente para mim, era algo que eu não tinha Você não tinha conhecimento tido contato antes nenhum, nenhum. zero conhecimento. E aí ela me trouxe essa ampliação de olhar, assim, e eu passei a respeitar muito mais do que eu já tinha eu não conhecia, mas eu super, enquanto musicista, eu entendo as correrias, então, ó, vamos aí, vamos aí. Bacana. Só que aí ela me trouxe me ampliou o olhar, eu falei: "Caraca, é extremamente importante que haja um que haja mesmo núcleos de hip hop nas cidades todas", E porque ter eu essas acredito que é ocupações de espaços, né, isso, tanto no poder público, mas também nas praças. A isso. gente ter essa legitimidade, por exemplo, estamos fazendo cultura na praça. O hip hop é cultura, além de tudo, né? Chega nas pessoas de forma orgânica, através da palavra, através de uma música, através de uma dança, através de um grafite, Uhum, através de um discurso, uma poesia, uma batalha, né, que eles falam ideológica, de uma postura, de um uhum, conhecimento. Então, assim, é uma cultura muito rica uhum, e chega nos jovens de uma maneira instantânea, praticamente, porque existe uma identificação. Eu, quando era jovem, mais jovem, uhum, eu me peguei nisso. uhum. Não é só uma questão de expressão de gênero Não é musical. música só, né? Isso. Então, assim, é muito interessante a multiplicidade e você multiplicar para o outro. Né? Por exemplo, a Tânia DJ, ela se pegou nessa questão da DJ, ela é talentosíssima, eu sou Aham, muito maravilhosa, fã do trabalho dela. maravilhosa. Então, assim, ela já se colocou como uma mulher DJ e hoje está tão em falta no mercado que ela se destacou. É isso. Inclusive, lógico, pelo E por ser talento boa, e por ser muito boa, por ter uma organizacional muito legal e saber se organizar e se colocar no é mercado, isso. né? Achei ela é sensacional, por muitas esferas, pela origem dela, né? Que é a questão da periferia, e tem a ver com a questão do hip hop também, que ela abraça, né? Então, assim, é bem por aí o caminho. Eu acho maneiro também. Eu passei outro dia na praça do skate, estava rolando uma roda, eu fiquei, caraca, uma roda. Eu percebi que a galera mais nova, Uhum. adolescente, assim, uma galera mais nova, eu fiquei. O brilho no olho veio na hora, que, Sim, caraca, que maneiro. tá acontecendo alguma coisa. Entende? Assim, por mais que não seja algo, eu não seja daquela cultura, eu consigo ver completamente a importância de ter galera nova, ou seja, tá refrescando, vamos dizer assim, né? Tá trazendo um frescor para a cultura e, sei lá, renascendo o hip hop aqui. Isso, E isso eu fiquei tão feliz, porque, caraca, eu até falei com o Felipe, nossa, ali tá tendo uma roda, vamos ali, isso. vamos ali, vamos ali. E eu E fiquei você muito, e a gente se assim, identifica, assim, a cultura é muito, assim, a questão até de uma irmandade, né, um é grupo, isso. porque, assim, às vezes eu chego em qualquer lugar no Rio, se eu for para Madureira, eu vou encontrar alguém do hip hop. É, "Poxa, Ni, que isso? não, Você que lá é que você vai parceiro". encontrar, inclusive, É, né? Lá você vai encontrar muito, é muito isso. provável. Então é muito gostoso você chegar num lugar e falar: "Poxa, as pessoas sabem do que a gente É fala, isso. Fala a elas mesma são aquilo língua, ali né? também, elas são aquilo ali também", né. Uhum, Então, assim, é muito legal, o pertencimento para mim foi muito importante, mudou minha vida também. Eu não digo só de eu ser uma agente transformadora, mas também transformou minha vida. Todo esse aparato, toda essa espontaneidade também. Então, você fazer contato, saber que tem valores, né, as virtudes, o hip hop tem muita virtude, ele ensina muita virtude, maneiras sociais, que as pessoas não entendem, acham que é uhum. rebeldia ou qualquer coisa do tipo, mas identifica automaticamente um valor de família também. Muita gente pegou essa questão de ideologia e transformou a vida de muita gente, da própria família, É. sabe? Virou um produtor cultural, cara, um produtor musical. Poxa, eu tenho uns amigos que fazem propaganda, Uhum. publicidade mesmo, Aham. porque ser produtor musical faz jingle, sabe? Os caras têm muito talento. Então, o hip hop ele foi uma faculdade para muita gente da minha geração e para mim também. E a gente percebe, a gente É. aqui percebe que você fala com o brilhinho no olho, assim, É. né? É muito, muito legal isso, quando a gente vive a coisa e quer fazer acontecer, assim, É. né? Tem mó gás, assim, é muito legal isso, assim. Eu amo hip hop. E além de hip hop, além do seu trabalho junto à cultura de Saquarema, você também é tatuadora, né? E aí eu quero que você fale agora sobre isso, porque eu particularmente gosto muito. Também gosto um Já, pouquinho, né? eu acho que gosto. Então fala um pouquinho do seu trabalho de É, tatuadora. meu contato com a tatuagem tem 5 anos, mais ou menos, que até mais um pouco. Eu saí de Saquarema e fui para o Rio um tempo, até antes da pandemia. Fiquei um tempinho lá e voltei. Mas, assim, meu contato foi aqui em Saquarema, até no estúdio de um colega meu. E eu tive o primeiro contato com máquina e tudo. Eu já era artista plástica. E aí todo mundo ficava assim, poxa, fazia realismo, fazia retrato. Pegava um Caramba! retrato e fazia no olho, não E é tinha difícil, é referência. difícil.
E aí eu fiz uns workshopzinhos básicos no YouTube, foi bem assim. E aí comecei a fazer retrato. Aí todo mundo, poxa, por que você não tatua? E tal. E aí, como eu fui pro Rio um tempo, comecei a frequentar uns estúdios lá e foi uma coisa natural. Fiz curso de body piercing, não exerci. E aí continuei na tatuagem. Eu acho que com uns 3 meses eu já estava atendendo público. E sempre me capacitei. E aí ganhei um prêmio na pandemia, que foi uma convenção online. E a gente ganhei o prêmio Revelação, frequentei as feiras, as maiores da América Latina. Trabalhei em algumas feiras também, atendendo público, conheci a galera toda da cena, assim, os melhores que eu considero, que eu admiro. Também é um público, uma tribo nova, tem a mesma troca. Então, assim, é a mesma dinâmica, é tudo mais natural. A gente vai conhecendo as pessoas que a gente admira e vai se empenhando, vai se esforçando. E hoje é uma satisfação enorme para mim chegar nesse nível aqui, já com o meu trabalho autoral também, que é importante ressaltar. E é isso, estou feliz a beça. É isso, maravilha. O importante é isso, né? No final das contas. Querida, eu queria dizer que foi um prazer receber você. A gente já se conheceu na jornada formativa. Eu amei. A gente se conheceu, inclusive, falando de cultura, num evento de cultura aqui da cidade de Saquarema. E aí eu pintou esse convite justamente por isso, essa Também foi identificação. natural. Foi super natural. E eu queria que você deixasse suas redes, enfim, quem quiser te procurar depois para falar de algum trabalho, falar de hip hop, tatuagem, aí você fica à vontade agora. Minhas redes estão voltadas para tatuagem agora, é nick.tatu. No Instagram, Facebook, e é isso. É isso. Gente, esse foi mais um episódio do Tchá 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 Podcast. Muito feliz que vocês assistiram até agora. E é isso, gente. Eu nunca falei, mas segue lá, gente. É @Tchá Tchá Tchá Podcast também. Tem no TikTok, tem no Instagram. Segue a gente lá em tudo que é rede. E é isso, gente. Brigadão. A gente se vê na próxima.